pela recuperação da saúde do seu Ailton Rezende, do seu Manuel Rita Ramos, dona Rosângela Ramos, e por todos os dizimistas, todos os enfermos também da comunidade que a gente está no nosso coração. Exaltação da Santa Cruz, no 24º domingo do tempo comum, na festa do mês da Bíblia nesse ano santo. Neste domingo, como nos ensina Santo André de Creta, celebramos a festa da cruz e, junto com o crucificado, somos levados para o alto, para que, abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. Ao contemplarmos a cruz de Cristo, reconhecemos que, por meio de sua paixão, a vitória sobre a morte foi conquistada e a promessa da vida eterna nos foi oferecida. Que esta celebração nos inspire a abraçar a cruz, reconhecendo nela a glória do nosso Senhor. Meus irmãos, com muita alegria, ficamos de pé com o canto de entrada. Nele está a salvação, nossa vida e ressurreição.
Por ele somos salvos e libertos. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Queridos jovens, queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Nesta festa da exaltação da Santa Cruz, nós estamos celebrando o mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição de Jesus em nossa vida. Ao olharmos para a imagem do crucifixo, do Cristo crucificado, nós adquirimos a força e a sabedoria para carregar a nossa cruz de cada dia, como pede Jesus: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o sinal do cristão. É pela cruz que nós temos a vitória da ressurreição. Jesus que fez a vontade do Pai, passando pela morte de cruz, para a remissão dos nossos pecados. Queremos dar as boas-vindas, acolher aos nossos irmãos e irmãs que participam conosco desta Santa Missa, rezando por cada intenção apresentada diante do altar. Então, estamos rezando por cada intenção neste mês de setembro, mês da Bíblia,
Liturgia da Palavra. A cruz de Jesus é o sinal supremo do amor de Deus por cada pessoa. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a passear-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de uma serpente bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. As obras do Senhor, ó meu povo, não despreças. As obras do Senhor, ó meu povo, não despreças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. As obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua voz e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. As obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas os honrava com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. As obras do Senhor, ó meu povo, não despreças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu lábias à vazão do seu furor. As obras do Senhor, ó meu povo, não despreças. As obras
mostram muita alegria fiquemos de pé e acalmamos as canções da gente. Para carregar
nós vemos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Jesus que cai 3 vezes, né? Jesus que teve a sua cabeça coroada de espinhos, Jesus que foi açoitado, foi chicoteado, foi violentado, Jesus que foi zombado, Jesus em que teve que carregar uma pesada cruz, Jesus que teve o seu rosto enxugado com a toalha de Verônica que enxugou o rosto de Jesus, completamente ensanguentado por causa das feridas, né? Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, as mulheres que choravam. E assim, meus irmãos, Jesus, chegando ao Monte Gólgota, ele foi crucificado, os cravos nas mãos e nos pés, e Jesus foi levantado na cruz, né? E muitos gritavam: Tu és o Filho de Deus, então salva-te a ti mesmo. Tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Jesus, na sua natureza humana, ele passa de fato pelo sofrimento humano. Jesus, ele não teve um sofrimento menor, né? Pelo fato de ele ter a natureza divina. Não. Jesus, ele de fato teve dores e sofrimentos e angústias, né? Com a crucificação, né? Na sua natureza humana. Pois Jesus, ele é o próprio Deus, que assumiu a nossa condição humana, menos o pecado, como vemos aqui na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Se nós observarmos este versículo 6 até o versículo 8, vemos o próprio Deus que, ao assumir a nossa humanidade, ele se rebaixa, ele se coloca na condição de escravo, ele se coloca na condição de servo, ele se submete à pior punição, ao pior castigo que o ser humano poderia sofrer, que é a crucificação. Então vemos aqui, meus irmãos, que ele vem ao nosso encontro, ele passa como escravo, como um servo, como diz o profeta Isaías, o Messias, que vai libertar o povo pelo seu sofrimento, através do seu sofrimento, o servo sofredor. O livro do profeta Isaías, capítulo 52. E assim, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele se rebaixa. Ele passa pelo sofrimento. Nós temos, durante a crucifixão de Jesus, as 7 palavras de Jesus. Tenho sede, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ó Pai, por que me abandonaste? Ó Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim, meus irmãos, Jesus morre na cruz. Deus, que é o Espírito eterno, que sempre existiu, existe e existirá. Jesus, que é o Filho de Deus, ele se apresenta aos discípulos com humildade, a humildade, a simplicidade, se apresentando como servo. Eu não venho para ser servido, mas para servir. É necessário que o Filho do Homem seja entregue no madeiro da cruz,
açoites, a tortura, a humilhação, as zombarias, toda uma série de sofrimentos que Jesus passou. Apesar da cruz, os cravos nas mãos e nos pés, perdendo sangue, a perda de sangue, o sofrimento tremendo de Jesus. E vemos aqui, meus irmãos, a partir do versículo 9 até o versículo 11, Deus o exaltou acima de tudo. Agora Jesus, ao ressuscitar no terceiro dia, no corpo glorioso, ele é exaltado. Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Então vemos primeiro Jesus, no seu mistério doloroso, ele se rebaixa, ele se humilha para fazer a vontade do Pai. Após a ressurreição, ele se eleva, é elevado para junto do Pai. 40 dias depois, Jesus vai subir ao céu para sentar-se à direita do Pai. Queridos irmãos e irmãs, para que Jesus ressuscitasse no corpo glorioso, antes foi necessário passar pelo sofrimento da paixão, a paixão de Cristo que nós meditamos na Sexta-feira Santa, da Semana Santa, vendo a imagem do Senhor morto, Jesus morto na cruz, Jesus que passa por uma série de sofrimentos. Quais foram as motivações que levaram, os motivos que levaram à condenação de Jesus à morte na cruz? Cito alguns motivos. Jesus que fez milagre no dia de sábado. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, ou não o homem para o sábado. Jesus que disse: eu vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Jesus manifesta a misericórdia do Pai para com os pecadores. Jesus, ele pede um discípulo para deixar os mortos enterrados entre os mortos. Quando a ti, vem e segue-me. Jesus que se aproximou dos cobradores de impostos, que eram considerados pecadores. Jesus curou 10 leprosos, que eram considerados impuros. Jesus, ele disse que o amor e a caridade estão acima da lei, enquanto os fariseus e os mestres da lei obrigavam o povo a observar a lei do Senhor para não ser considerado impuro. E Jesus vai dizer que a observância dos mandamentos deve acontecer por amor a Deus. Quem me ama observa os meus mandamentos. Jesus que vai dizer: eu sou o caminho que leva ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus que vai apresentar a Eucaristia, como vemos no discurso do Evangelho de João, capítulo 6, isto é meu corpo, isto é meu sangue, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. E os fariseus discutiam entre si, conversavam entre si, ele dizendo: ele está blasfemando. E aí começam a planejar a morte de Cristo, a condenação de Jesus. A cada resposta que Jesus dava aos fariseus e aos mestres da lei, eles ficavam furiosos e queriam condenar Jesus. E foi o que aconteceu, queridos irmãos e irmãs. Jesus foi condenado à morte de cruz. Pôncio Pilatos lavou as mãos para não ser responsabilizado pela morte de um inocente, porque Jesus, ele não cometeu, na verdade, não cometeu nenhum crime. Jesus, ele passou pelo mundo fazendo bem, anunciando a compaixão, a misericórdia, a mansidão, a piedade,
passou pelo mundo fazendo o bem. Ao crucificar Jesus, Jesus que morre na cruz, os discípulos que se dispersam por medo, ficando somente Maria, sua mãe, e o discípulo amado João, diante do crucificado. Parece que terminou ali todo o trabalho missionário de missão do Filho de Deus. Parece que terminou ali, mas ao contrário, a missão continuou. Os apóstolos, após receberem o Espírito Santo em Pentecostes, eles vão converter ainda mais pessoas para a fé cristã. Jesus, ao longo da sua vida pública, ele já havia convertido uma grande multidão, que eram curadas de suas enfermidades, os demônios que eram expulsos, Jesus que fez o paralítico andar, os cegos enxergar, os surdos ouvirem, Jesus que realizou milagres, sinais e prodígios, evidenciando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, para mostrar a presença do Senhor no meio deles, o encontro do divino com o humano. Jesus, então, meus irmãos e irmãs, ele é condenado à morte. E mesmo assim, com a morte de Jesus, os apóstolos continuaram, deram continuidade à missão. O apóstolo Pedro, como Papa, primeiro Papa, apacenta as minhas ovelhas. Pedro evangelizou os judeus, muitos judeus em Jerusalém se convertiam à fé cristã. Mais tarde, o apóstolo Paulo, já convertido à fé cristã, ele vai se tornar apóstolo e também evangelizou os gentios, os pagãos, os povos pagãos, que também se convertiam à fé cristã, fruto da missão de Paulo. E vemos então, meus irmãos, que a fé cristã foi se espalhando pelo mundo através da missão destes apóstolos, que corajosamente enfrentavam a perseguição do Império Romano, enfrentavam tribulações e perseguições, e eles conseguiam assim evangelizar o povo, evangelizar a população, convertendo muitas pessoas à fé em Cristo. Então vemos, meus irmãos e irmãs, que a cruz de Cristo é como esta serpente de bronze que Deus pediu para Moisés esculpir no deserto. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado da picada da serpente. Assim também, todo aquele que olhar para o Cristo crucificado terá a vida eterna. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crê tenham a vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, lá na antiga aliança, antes
Então vemos o povo reclamando, né, do alimento que Deus havia providenciado, ou seja, houve um pecado, né? E como consequência do pecado, o Senhor enviou serpentes venenosas para morder o povo, para picar o povo. E muita gente morreu em Israel, por causa da mordida das serpentes venenosas. Uma grande quantidade de serpentes, as pessoas eram mordidas por causa do veneno das serpentes, era muito grande a mortandade, as pessoas morriam, muita gente morreu por causa da picada das serpentes, como vemos Jesus dizer, né, no Evangelho de João, capítulo 6, os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. E de fato, eles morreram porque eles pecaram contra Deus, né, reclamando do alimento que Deus providenciou. E Jesus vai dizer no Evangelho de João, né, o maná que Deus fez brotar no deserto através de Moisés, eles comeram e morreram. Mas o pão que eu vos dou é o pão da vida eterna, pois quem comer deste pão viverá eternamente. Então vemos, meus irmãos e irmãs, o povo, após enfrentar muitas mortes por causa das serpentes venenosas, o povo conversou com Moisés. Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor então pediu a Moisés para esculpir uma serpente de bronze e colocar numa haste. E todo aquele que for mordido por uma serpente e olhar para aquela imagem da serpente de bronze ficará curado. E assim aconteceu. Então vemos, meus irmãos, como o povo manifestou o arrependimento do seu pecado, a misericórdia de Deus agiu. A cura aconteceu. Deus quis a participação de Moisés, fazendo a serpente de bronze, colocando numa haste. E por isso que o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 14, Jesus está fazendo menção a este acontecimento. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crê tenham a vida eterna. Então, assim como a serpente de bronze foi levantada e todo aquele que olhava era curado, quem olhava para esta imagem da cruz terá a vida eterna. Quem olhar para esta imagem da cruz do crucifixo e crer terá a vida eterna. Ou seja, a cura espiritual começa a acontecer. A cura da alma, a falta de sentido, a tristeza profunda, as decepções, a melancolia
representa o maligno, representa o diabo, que tentou Adão e Eva na imagem da serpente. Jesus crucificado era considerado um malfeitor, como um malfeitor. Ele foi condenado como um malfeitor, como alguém que transgrediu a lei, como alguém que fez o mal. A pior condenação que uma pessoa poderia sofrer é a morte na cruz. Eles quebravam as pernas do crucificado para morrer mais rápido. E Jesus não quebraram as pernas de Jesus, ou seja, ele levou muito mais tempo para morrer na cruz, aumentando assim o seu sofrimento. Queridos irmãos e irmãs, então vemos que Cristo, ele deu sua vida por nós. O mistério pascal de Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição é o centro da nossa fé, é o núcleo da nossa fé. Nós precisamos vivenciar esta espiritualidade. Nós precisamos meditar às 3 horas da tarde através da oração, da meditação, da palavra de Deus, sobre o mistério da paixão de Cristo. Porque Deus, ao assumir a nossa natureza humana, Ele se entregou por amor à morte, para que todos nós tenhamos a vida. Através da crucifixão de Cristo, nós temos a vida. Jesus crucificado nos dá a vida. Nós ressuscitamos para uma vida nova em Cristo, porque Ele venceu a morte e ressuscitou. A carta de São Paulo aos Romanos diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, espada, dor, sofrimento, perseguição, nada nos separará do amor de Deus, pois em Cristo somos mais que vencedores. Queridos irmãos e irmãs, cada um de nós, observando esta leitura da palavra de Deus, nós somos chamados a ser gratos, a gratidão a Deus, pelos benefícios que Deus nos concede, a oração que Deus nos ouve, os livramentos, a proteção, a providência divina, a misericórdia de Deus agindo, o Espírito Santo de Deus nos iluminando, o dom da vida, o dom da fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. Deus que nos adota como filhos, todos nós somos filhos de Deus pelo batismo. Não podemos e devemos agradecer a Deus, e inclusive agradecemos a Deus pelo alimento que está à nossa mesa.
queridos irmãos e irmãs, juntos vamos celebrar a Deus a confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cruz de Cristo é um sinal de amor e esperança. Elevemos nossas preces, confiando na misericórdia de Deus, que escuta o nosso clamor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que, unida à cruz de Cristo, anuncie a todos a alegria da salvação, oremos ao Senhor. Pelos doentes e sofredores, para que encontrem na cruz de Cristo força e esperança, oremos ao Senhor. Pelos que carregam o peso da cruz de cada dia, para que recebam a graça de perseverar e encontrar sentido no seu sofrimento, oremos ao Senhor. Para que a cruz de Cristo, sinal de salvação, seja exaltada em todo o mundo e nos guie à vida eterna, oremos ao Senhor. Por nossa salvação, terra de Santa Cruz, para que, contemplando a cruz de Cristo, reconheça o amor de Deus e encontre a paz, oremos ao Senhor. Pela saúde dos nossos irmãos enfermos, pela saúde de Maria Cecília de Almeida, Giovana, pela saúde de Anildo Rezende, Luiz Fernando Alves, Dona Maria Helena, todos os enfermos que nos pedem orações, Seu Manuel, Manuel Lima Ramos, Rosângela Ramos, e por cada um de nós também pela nossa saúde. Rezemos ao Senhor. Ó Senhor, acolhei as nossas preces e fazei que, ao vivermos o mistério da cruz, possamos sempre encontrar a força e a esperança necessárias para seguir o vosso caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos oferecer o pão e o vinho que serão consagrados
as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé da salvação do mundo. Celebrando a Pai, o memorial da paixão e da glória do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei-lhe, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, revelados do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Dom Dani, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propícias preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João Luiz Pinto, Márcia Cristina de Sá, Amadeu Dias,
bem-vindos a eles, esperamos sobre nós, saciados eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os
realizar. Que o Senhor Deus os abençoe para que consigam realizar seus projetos e sonhos e possam almejar perspectivas de vida nova em Cristo. Que o Senhor Deus os abençoe abundantemente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar sentados e dos finais vivem-se. O amor verdadeiro exige sair de si mesmo e entregar-se. O autêntico amor traz consigo a alegria, uma alegria que tem as suas raízes em forma de cruz. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos passando duas rifas. A rifa de um ventilador. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 15 de outubro. O valor da rifa é R$20. Quem puder levar uma folha para vender 10 números, nós agradecemos a generosidade e apoio. Está ali na mesa, na entrada da igreja, só assinar o nome na numeração correspondente à numeração da folha. A prestação de contas é pouco antes do dia 15 de outubro, que será o sorteio pela Loteria Federal. Com esta rifa do ventilador, nós vamos adquirir mesas e cadeiras para a nossa cantina e também para o salão paroquial. Nós temos outra rifa, que é a rifa de um espelho. Esta rifa é R$10. O sorteio é diferente, é por nome. Então, quando vender todos os nomes, aí sim faremos o sorteio destacando o nome, para sortear o nome e identificar o ganhador. É R$10 o valor da rifa do espelho. Quem puder comprar um nome da rifa, nós também agradecemos. Com a rifa do espelho, nós vamos pagar as despesas de manutenção das necessidades da paróquia. Nós estamos com o nosso café colonial todo domingo, um delicioso café da manhã, das 8 horas da manhã até 11h30. Precisamos de doações para o café, pães, pão de forma, bolo, sucos, frutas, biscoitos, leite, café, açúcar, adoçante. Quem puder fazer doação para o café colonial, desde já agradecemos a generosidade. Então, o próximo café colonial será no dia 21 de setembro. Hoje, por exemplo, pela manhã, deu um movimento bom aqui na paróquia, o povo veio, participou, um grupo de ciclistas também entraram, visitantes, até um senhor que saiu ontem do CTI, estava aqui participando da missa, agradecendo a Deus pela saúde. Então, são bênçãos que temos recebido, está ultrapassando as nossas expectativas, ultrapassando expectativa. O povo chegando, as pessoas passando no brechó, temos brechós de roupas e calçados, pessoas vindo, participando, pessoas ligando, enviando mensagem que gostariam de trazer visitantes para a missa, e participar deste momento da manhã com o brechó e o café da manhã. Tem sido muito bom esse momento. Lembrando que a missa é às 9 horas da manhã, aos domingos, e permanecem os horários de sábado, 18h30, e também a missa da tarde, às 17 horas no domingo. Então, meus irmãos, quem puder trazer os itens para o café do próximo dia 21,
10 a 11 de outubro, a novena da Padroeira, às 19 horas, no dia de semana. E o dia da Padroeira, 12 de outubro, domingo, teremos a missa campal, haverá missa campal às 9 horas da manhã e a missa na igreja às 17 horas. Após a missa campal, haverá um delicioso lanche na cantina, um café da manhã na cantina, e haverá, se o povo estiver animado, faremos uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida até o campo e voltamos. A gente coloca o andor no carro e saímos a pé em procissão. Ou então saímos em caminhada daqui até o trevo, o trevo do Distrito Industrial, e retornamos em caminhada, cantando, rezando e louvando a Deus com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí isto, dependendo da animação, dependendo do fluxo de pessoas e fiéis participando, a gente vai combinando ao longo da celebração da missa campal. Se não estiver chovendo, então a nossa programação. Missa campal, 9 horas da manhã, e a missa na igreja às 17 horas. E no dia 19 de outubro, domingo seguinte, haverá o almoço de Nossa Senhora Aparecida, feijoada de Nossa Senhora Aparecida, dia 19 de outubro, domingo, o ticket é R$25. Então nós já temos a doação da laranja e da couve, e temos a lista de doações para a feijoada também na entrada da igreja. Quem puder doar as carnes para a feijoada, o arroz, o feijão, a farofa, está tudo lá na lista de doações, porque é necessário. Nós pretendemos fazer 100 almoços, para 100 pessoas, a feijoada do dia 19. Por isso, nós vamos vender antecipado o convite, porque é somente 100 almoços. Nós vamos preparar. Então, a lista de doações na entrada da igreja. Quero agradecer a disponibilidade, a participação conosco nesta santa celebração. Nós estamos com a campanha do Carneiro para as obras do Salão Multiuso. Então, todo mês também estamos recebendo o Carneiro, contribuição mensal no valor de R$50. Se alguém quiser participar desta contribuição do Carneiro, é só adquirir o seu Carneiro também na entrada da igreja, e passar o nome, e fazer a sua contribuição ou por Pix ou em dinheiro. A entrada do Café Colonial, o brechó também está ajudando, somando ao projeto do Salão Multiuso. Vai ter a fase da entrega dos documentos aos órgãos públicos, para aí sim iniciarmos o preparo das obras da fundação. Então, quero agradecer a sua generosidade.
Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Rogai por nós. viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida, aqui estão vossos devotos, cheios de fé e santidade, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Então, meus irmãos, queremos agradecer a presença e desejar a todos uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, que os abençoe com toda a bênção celeste, para serem sempre santos e irrepreensíveis em sua presença, derrame sobre vós abundantemente as riquezas da sua glória. Vos instrua com a palavra da verdade, vos eduque pelo Evangelho da salvação e vos enriqueça com o amor fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com vossa vida.